Esta ação partiu daquilo que são os valores Casa Pianos e a nossa forma de estar no futebol e prontamente lançámos o desafio ao Vizela, que aceitou de imediato e se prontificou a ajudar-nos em tudo o que foi a logística. Muito obrigado a eles, este prémio também é muito deles, eu diria 50% deles. E muito obrigado aos dois treinadores que tornaram a ação muito mais mediática do que estava previsto. Muito obrigado ao Filipe Martins e ao Álvaro Pacheco. E nada, é só o reflexo daquilo que é o nosso trabalho, a nossa forma de estar no futebol, aquilo em que acreditamos, no fair play, na cumplicidade entre as equipas, em unir os adeptos de futebol e das equipas. Podemos ser rivais dentro de campo, mas no fundo todos gostamos do mesmo desporto, e acho que foi um bonito conjunto de ações que honrou muito aquilo que é a nossa maneira de estar e aquilo que deve ser a maneira de estar no futebol português. Eu acho que esta ação entre o Casa Pia e o Vizela é só a última fase, ou a fase mais visível de um processo, de uma série de ações que muitos outros clubes têm desenvolvido ao longo dos últimos anos e que marcam uma nova era que eu acredito que marquem uma nova era no futebol português, em que os clubes têm mais responsabilidade para com os seus adeptos, mais respeito entre eles próprios e que na realidade estão mais dispostos a marcar posição não só pelos feitos desportivos, mas também por marcar a sociedade de outra forma. Casa Pia e o Vizela estão de parabéns pela execução desta ação, mas na realidade eu acho que nesta fase, pelo menos, são só o exemplo mais visível de um movimento geral de clubes que tentam aproximar-se e respeitar o fair play da forma como ele deve ser respeitado. Isto não é mais do que um reconhecimento de uma iniciativa, neste caso em particular, conjunta entre duas sociedades esportivas, e algo que também nos deixa bastante orgulhosos. É uma mensagem que nós temos de facto passado em vários fóruns. As nossas sociedades esportivas, os nossos clubes, são rivais dentro das quatro linhas, mas fora das quatro linhas somos parceiros de negócio, e tudo aquilo que sejam iniciativas deste género são de facto de salutar, no sentido daquilo que é o desenvolvimento da indústria e do desporto em particular. Este tipo de iniciativas reforçam uma necessidade, eu diria que é básica e fundamental da nossa área de negócio, que é a relação com o nosso adepto, sempre com uma preocupação fundamental, o nosso adepto, o nosso consumidor, que neste caso em particular também deve se sentir orgulhoso, seja ele Casa Piano ou adepto do Vizela, naquilo que foi o desenvolvimento da iniciativa. Do nosso ponto de vista, aquilo que procuramos com estas distinções é também fomentar que elas sejam cada vez mais consistentes naquilo que são a profissionalização das estruturas de marketing, de comunicação, mais uma vez com uma preocupação fundamental de comunicação com o nosso adepto e com o nosso consumidor.